Bom dia, a paz do Senhor Jesus, que Deus venha entrar com providência nessa manhã na tua vida, onde você estiver precisando do milagre da parte do Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. A paz do Senhor, como você está? Eu espero que esteja tudo bem na sua vida, né? Mas se não estiver, com fé em Deus, nós vencemos tudo, porque sem Deus nós não vencemos, mas com Deus nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Com Jesus nós vencemos tudo. Então, eu estou entrando aqui, né, nesse vídeo para levar uma palavra de vida, uma palavra de salvação, uma palavra de consolo, a palavra que o Senhor nos der hoje, né? Nós vamos ler essa palavra para a glória de Deus. Estou com o propósito de ler os Salmos, né? E vou ler os Salmos primeiro hoje para nossa meditação, tá bom? Para a glória de Deus. Então, que você possa pegar a sua Bíblia aí, abrir nos Salmos primeiro. E que Deus venha abençoar cada um dos amados e amadas irmãs do Senhor Jesus, amém? No Salmos primeiro, está escrito assim: Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes temos ouvido seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como ave plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como um moinho que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação do justo. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Nós vimos aqui no Salmos 1, né, o título diz a felicidade do justo e o castigo dos ímpios. Então, nos Salmos 1, né, fala que bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Então, todos aqueles que não andam segundo o conselho dos ímpios, mas andam nos conselhos do Senhor, nas veredas do Senhor, no caminho estreito, qual conduz à salvação em Cristo Jesus, é chamado por Deus por bem-aventurado. Quando ele diz bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, então ele já está dizendo que nós não vem andar, nem você vem andar no conselho dos ímpios, mas vem andar no conselho do Senhor. Venha buscar no Senhor, venha buscar no caminho estreito, na presença de Deus, no altar do Senhor, na palavra do Senhor, na comunhão, na intimidade no Senhor Jesus, porque Ele que sabe o que é bom para mim e para você. E a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável para mim e para a tua vida. E quando nós buscamos nele, nós não vamos ser confundidos, porque Deus é que dá o veredito, dá a última palavra para mim e para a tua vida. Então é somente no Senhor que nós temos que buscar, porque lá no Salmo 121 diz que o nosso socorro, meu e seu socorro, ele tem que vir do Senhor, e ele vem do Senhor. Quando nós confiamos nele, acreditamos, e quando nós buscamos com fé, com sinceridade, com compromisso, com perseverança, é dele que vem a minha e a tua salvação. Então, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, e nem se detém no caminho dos pecadores. Não se detenha no caminho deles, né? E nem queira os conselhos deles. Porque muitas vezes, né, eles não têm intimidade com Deus, os ímpios, eles não buscam Deus, eles não têm a mesma visão que Deus nos dá, né? Eles não têm a mesma direção de Deus, porque eles não buscam Deus, eles não são espírito, né? Muitas vezes são carnal, bebe pelas suas próprias vontades, suas próprias paixões, seu próprio ego, seu próprio querer, sua própria vontade, suas próprias vaidades. Mas não vive na vontade do Senhor. Que quando o Senhor diz assim, aquele que quer me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga após mim, ele já está nos ensinando um caminho a qual nós temos que proceder, o qual nós temos que caminhar, que é nas pegadas do Senhor Jesus. Negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir a Jesus, andar pelas pegadas do Senhor Jesus, andar pelos conselhos do Senhor Jesus, na direção do Senhor Jesus, né?
nos caminhos do Senhor Jesus. Então, ele diz que bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, né? Ele não se rende aos caminhos dos pecadores, né? Mas ele nem se assenta na roda dos escarnecedores, daqueles que muitas vezes fica zombando de Deus, rindo de Deus e das coisas, de tudo aquilo que é Deus. Ri da casa de Deus, do servo de Deus, da palavra de Deus, ri de tudo aquilo que pertence a Deus. Em vez de ter humildade, ser sensível ao que Deus dá, ao que Deus ensina, né, para querer ter boas práticas diante de Deus. E às vezes tem uns que até escuta e guarda no coração, mas age de má fé, pensando que fazendo isso vai agradar a Deus. Porque o alvo que nós temos que agradar e chamar a atenção não é do homem e da mulher, é de Deus, porque Ele que vai dar a salvação, Ele que vai dar a sentença, Ele que vai saber o que vai ser, como vai ser o nosso veredito, como vai ser a nossa sentença, para onde eu e você vamos, né? É Ele que vai nos aprovar. Então, nós temos que focar, não o nossa irmã, fulano, ciclano, nós temos que focar Jesus e saber agradar e obedecer a Ele, porque é Ele que vai fazer, né, dar a última palavra para mim e para a tua vida, para nossa alma, em nome de Jesus. Então, muitos estão querendo agradar as pessoas da terra, muitos estão querendo se agradar a si mesmo, mas o alvo é Jesus Cristo, né? Aí no 2 ele diz, antes temos ouvido o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então, Deus, ele ensina que nós devemos meditar no Senhor, na palavra de Deus, nas coisas do Senhor, né? E o nosso prazer não tem que estar nas coisas da terra, nem homem, mulher, nas coisas desse mundo, não. Nosso prazer tem que estar em quem? No Senhor. Quando ele diz, antes temos ouvido o seu prazer na lei do Senhor. E na sua lei meditar de dia e de noite. Então, o meu prazer, o teu prazer tem que estar no Senhor, na lei do Senhor, nas coisas do Senhor. E é assim que nós temos que proceder, né? Porque Deus, ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Jesus Cristo. Então, é necessário que nós venhamos passar por Jesus, pelas as pegadas do Senhor Jesus, pelo caminho do Senhor Jesus, porque é Ele que nos lava, nos liberta, nos converte, nos salva, nos purifica e nos capacita a qual nós possa ser digno a alcançar a salvação nele, no nome do Senhor Jesus, né? Então, muito diz, não é por obras, é por graça, mas também é por obediência, né? Louvado seja Deus. Aí ele diz assim, pois será como uma ave plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará. Então, aqueles que andam no caminho de Deus, no caminho do Senhor Jesus, nos passos do Senhor Jesus, na palavra do Senhor Jesus, o que está dizendo? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. A palavra do Senhor Jesus é lâmpada para o meu e para os teus pés, para que nós venhamos andar no caminho estreito que conduz à salvação em Cristo Jesus. Então é esse caminho, o caminho de luz, a qual nós devemos andar e perseverar, para que nós possamos ter uma vida abençoada, não conforme eu quero, nem você quer, nem ciclano, nem A, nem B quer, mas conforme Deus quer, porque Deus ele dá segundo o cobertor, segundo a vontade dele, não a vontade do homem. Então, é esse caminho que o Senhor nos ensina, pois será como uma árvore plantada junto a ribeiro de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará segundo a vontade de Deus, né? Prosperará. Aí diz assim, não são assim os ímpios, mas são como o moinho que o vento espalha. Então, porque está dizendo que os ímpios não são assim. Muitas vezes eles acham que eles já estão vencendo, estão conseguindo, estão fazendo mais do que aqueles que buscam e têm intimidade com Deus, mas Deus até dá corda, né? Mas no final eles vão ver que não é do jeito que eles pensavam que era. Aí diz, pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na correção do justo. Então, há um caminho que pertence àqueles que descem na presença de Deus, aqueles que se rendem ao Senhor Jesus. Há um caminho daqueles que têm compromisso com Deus, né? Então, esse caminho, esse lugar só pertence àqueles que estão ali se rendendo ao Senhor e aceitando e tendo vida com Deus. Então, ele diz, pelos ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na correção do justo. Então, a congregação, ele está falando aqui,
que os ímpios não vão estar no mesmo caminho do justo quando Deus, né, quando tudo se cumprir. Hoje, na igreja, tem o joio e tem o trigo, mas quem vai separar vai ser Jesus, separar os maus e os bons, os que prestam e os que não prestam. É Jesus que vai separar. Então, Jesus agora está querendo colocar todos debaixo das suas asas, que nem a galinha coloca os pintinhos debaixo das suas asas, para que ele possa trabalhar e no final possa receber de Deus aquilo que Deus tem para as suas vidas. Mas tem que ser excessivo, tem que obedecer, tem que perseverar, tem que buscar, tem que descer, tem que renunciar, tem que fazer muitas coisas obedecendo a Cristo, a palavra de Deus, para que eu e você possa ser trabalhado por Deus a chegar na perfeição a qual Deus quer que você venha estar. Então, quando ele diz, pelo que os ímpios não substituirão no juízo, nem o pecador na congregação do justo, porque o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então, há um caminho do justo e há o caminho dos ímpios, né? E o caminho do ímpio é aquele caminho da obediência, aquele caminho largo, né? Que tudo pode, tudo é liberto, tudo é livre, né? Tudo é livre ali, né? Tudo é mais fácil. E há o caminho estreito, que é o caminho que conduz à salvação em Cristo Jesus. E o Senhor, ele conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios, a palavra do Senhor diz que perecerá. Então, o melhor para mim e para a tua vida é que nós venhamos perseverar no Senhor, é que nós venhamos buscar no Senhor, é que nós venhamos nos render aos pés do Senhor, ao Senhor, porque o Senhor, ele diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, e a verdade é Jesus Cristo. Ninguém vai ao Pai se não for por Jesus Cristo. Ele é o Salvador da minha e da tua alma, da minha e da tua vida. Basta que muitas vezes nós venhamos nos render, deixar a prepotez, o orgulho, deixar muitas coisas que desagradam a Deus, né? Porque nós precisamos de um Senhor nas nossas vidas, e esse Senhor é o Senhor, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Não devemos ser senhores de nós mesmos, porque nós não sabemos o que é melhor para nós. Mas Jesus, ele sabe o que é melhor para nós. Então, ele diz que todos aqueles que são justos são felizes. Quando ele diz a felicidade do justo e o castigo dos ímpios. Então, há um castigo para os ímpios e há uma felicidade para o justo. Então, é melhor que nós venha ser chamado por Deus de bem-aventurado, né? E não andar segundo o conselho dos ímpios, mas andar como o Senhor nos ensina, né? Andar no conselho do Senhor e nem se assentar na roda dos escarnecedores. Esse é o conselho de Deus. A gente sabe que Jesus, ele comeu com os pecadores, ele andou com os pecadores, mas ele não se deixou ser contaminado. Ele não se deixou se levar pelos pecadores, mas ele se deixou se levar pela presença de Deus, pela humildade de Deus, pela salvação de Deus, por tudo que pertence a Deus. E muitas vezes, algumas situações, as pessoas, muitas vezes preciso renunciar a algumas amizades, preciso renunciar a algum comportamento, precisa renunciar a algo da sua vida que muitas vezes aquilo está sendo abominável a Deus, está lhe afastando de Deus, está fazendo com que a pessoa, nós ou você, né, venha se contaminar. Então, aquilo muitas vezes está entristecendo o coração de Deus, está desagradando a Deus. Quanto eu ou você pensamos que nós estamos agradando a Deus, Deus está vendo e vendo de onde Ele está e está vendo que não está agradando a Deus. Então, nós temos que nos esforçar em estar no caminho estreito, que é o caminho que conduz à salvação em Cristo Jesus. Então, o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. Que nós vamos meditar nesses salmos, né? Que bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. E é assim que nós temos que estar, junto com aqueles que traz vida, que traz libertação, conversão e salvação. Não junto com pessoas que, em vez de nos levar para o caminho estreito, para o céu, vai nos levar para o caminho largo que conduz a salvação, que não traz salvação, né? Que não traz salvação nem para mim, nem para eles, nem para você.
Então, que nós venhamos meditar nessa palavra, né? Que você fique aí com Jesus, que Deus venha lhe abençoar, venha iluminar sua mente, seus olhos, seu coração, e venha libertar, né? Venha salvar, venha entrar com providência, venha fazer o impossível aí na tua vida. Fica com Jesus, tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus, que Deus te abençoe. Em nome do Senhor Jesus, vou fazer uma oração e encerrar agora, né? E vamos ficar aí, né, gravando, dando lugar para o Espírito Santo nos Salmos, que hoje é o Salmo 1º. Depois, né, conforme a vontade e direção do Espírito Santo, né, nós vamos ler os Salmos 2 para a glória de Deus. Amém? Então vamos orar em nome do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré, Senhor Jesus, eu te peço tua permissão, já entrando na tua presença. Deus vai repreendendo todo mal olhar, mal pensamento, mal sentimento, mal palavra, todo mal lançado contra este vídeo, contra nossas vidas, contra a vida do teu povo. Senhor, repreende toda a fúria do inimigo, Senhor, todo espírito de tribulação. Repreende, meu Pai, toda cilada, planos e projetos do inimigo contra estas vidas. Meu Deus, quem assistir esse vídeo, que o Senhor possa trabalhar, Senhor, profundamente na mente, no intelecto, no subconsciente, no coração, no ser, no interior, no exterior, Senhor. Que haja libertação, conversão e salvação, que ela possa entender, Senhor, que sem Ti nós não somos nada, mas contigo nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, e que nós precisamos, Senhor, andar na vereda, no caminho estreito que conduz à salvação em Cristo Jesus, para que nós possamos, meu Pai, ser trabalhado, moldado, ser capacitado por Ti, para que nós possamos receber a promessa, aquilo que o Senhor tem para fazer, realizar nas nossas vidas, segundo a Tua vontade, não segundo o homem e a mulher, nem A, nem B, nem C, mas segundo a Tua vontade, porque só o Senhor sabe o que é melhor para nossas vidas. Então, Pai, eu entrego todos nas Tuas mãos que assistem esse vídeo, que o Senhor venha abençoar, que o Senhor venha livrar e que o Senhor venha repreender todo o mal, no nome do Senhor Jesus, das suas vidas, em nome de Jesus Cristo. Abençoa, meu Pai, livra e faz aquilo que eu não posso fazer nas nossas vidas e na vida de todo o teu povo, no nome do Senhor Jesus. Amém? Fica com Jesus, que Deus te abençoe. A paz do Senhor, aqui tem providência de Deus. Amém? Louvado seja Deus. E é a fé que liberta. Pai do Senhor, um abraço.